Oi, Nise, Gleice, bom dia. Shalom, meninas. Graças a Deus chegamos, né? Maíra, bom dia. Vamos orar para nós iniciarmos. Em nome de Jesus. Pai, obrigada por esse dia que começamos na Tua presença, Senhor. Obrigada por falar aos nossos corações em todo o tempo. Obrigada por cuidar de nós. Obrigada pela Tua fidelidade, pela Tua companhia, pelo Teu sustento. Obrigada, Senhor, porque Tu és vivo, Tu és real, está conosco sempre. Obrigada porque nos deu uma noite de paz, onde descansamos o nosso corpo, descansamos a nossa mente. Pedimos por esse dia que começa, que seja um dia de vitória na Tua presença. Conduza-nos em todo o tempo, Senhor. Nós precisamos de Ti. Fala conosco na leitura da Tua palavra. Nós desejamos mais de Ti. Amém e amém. Então vamos lá? Êxodo 21 hoje, né? Tá aqui. Achei que não tivesse com as minhas canetas aqui. Êxodo 21 começa assim. Já lemos o Êxodo 21, né, gente? Tá saindo, não posso sair, peraí. Mensagem. É isso aí, gente. Nós já lemos Êxodo 21. Nós vamos para o Êxodo 22. E eu com minha cara concentrada aqui, ó. Êxodo 22. Leis a respeito de roubos e prejuízos. Começa assim, primeiro versículo. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e matar ou vender o animal, pagará 5 bois por um boi e 4 ovelhas por uma ovelha. Quem roubou deverá pagar por aquilo que roubou. Se não tiver com que pagar, então deverá ser vendido como escravo para pagar por aquilo que roubou. Se o animal roubado, seja boi, jumento ou ovelha, for encontrado vivo com a pessoa que o roubou, ela pagará 2 por 1. Diminui a pena, né? Se um ladrão for apanhado roubando de noite uma casa e for morto, quem o matar não será culpado pela morte do ladrão. Mas se isso acontecer durante o dia, ele será culpado de assassinato. Se alguém deixar que os seus animais pastem num campo ou numa plantação de uvas, ou se os largar para comerem as colheitas de outras pessoas, esse alguém pagará com o melhor do seu próprio campo ou com o melhor
da sua própria plantação de uvas. Se alguém acender uma fogueira no seu campo e o fogo pegar nos espinheiros e se espalhar pelo campo de outro homem e destruir os feixes de trigo ou as plantações que já estiverem maduras, aquele que acendeu a fogueira pagará todos os prejuízos. Se alguém receber de outra pessoa dinheiro ou objetos para serem guardados, e isso for roubado da sua casa, o ladrão, se for achado, pagará o dobro. Mas se o ladrão não for encontrado, o dono da casa será levado ao lugar de adoração e ali deverá jurar que não roubou o que lhe foi dado para guardar. Se uma pessoa ficar com um boi, um jumento, uma ovelha, roupas ou qualquer coisa perdida e aparecer alguém dizendo que é o dono, o caso deverá ser levado até o lugar de adoração. Aquele que Deus declarar culpado pagará ao dono o dobro. Se alguém entregar um animal para o seu vizinho tomar conta, seja jumento, boi, ovelha ou outro animal qualquer, e o animal morrer, ou ficar aleijado, ou se for roubado sem que ninguém veja o roubo, o homem que tomou conta deverá jurar em nome de Deus o Senhor que não roubou o animal. Se o animal não tiver sido roubado, o dono aceitará o juramento e o outro não precisará pagar nada. Porém, se de fato o animal tiver sido roubado, então o outro terá de pagar ao dono pelo animal. Se o animal tiver sido morto por animais selvagens, o outro terá de trazer como prova o que sobrou e não pagará nada pelo animal morto. Se alguém pedir emprestado um animal e este ficar doente ou morrer quando o seu dono não estiver presente, quem pediu o emprestado deverá pagar o preço dele. Mas, se isso acontecer quando o dono estiver presente, o outro não precisará pagar nada. Se o animal tiver sido alugado, só será pago o aluguel. Se um homem seduzir uma virgem que não estava com casamento contratado, ele pagará o dote da moça e casará com ela. Porém, se o pai dela não quiser que a moça case com ele, então ele pagará ao pai uma quantia em dinheiro de acordo com o preço de uma noiva virgem. Mate toda mulher que fizer feitiçaria. Quem tiver relações sexuais com um animal será morto. Condene à morte toda pessoa que oferecer sacrifícios a qualquer outro Deus, e não somente a mim, o Senhor. Não maltratem nem persigam um estrangeiro que estiver morando na terra de vocês. Lembrem que vocês foram estrangeiros no Egito. Não maltratem as viúvas nem os órfãos. Se vocês os maltratarem, eu, o Senhor, os atenderei quando eles pedirem socorro. Eu ficarei irado e matarei vocês na guerra. As suas mulheres ficarão viúvas e os seus filhos ficarão órfãos. Versículo 25. Se você emprestar dinheiro a algum pobre do meu povo,
Não faça como o agiota que cobra juros. Se você receber a capa do seu vizinho como garantia de uma dívida, devolva antes que anoiteça, pois a capa é a única coisa que ele tem com que se cobrir quando dorme, para esquentar o corpo. Sem a capa, ele não tem nada com que se cobrir. Quando ele clamar a mim pedindo ajuda, eu atenderei, pois eu sou bondoso. Não rogue praga contra Deus e não amaldiçoe nenhuma das autoridades do seu povo. Traga-me no tempo certo as ofertas de cereais, de vinho e de azeite. Entregue-me o seu primeiro filho. Entregue-me o primeiro filhote das suas vacas e das suas ovelhas. Deixe que o primeiro filhote macho fique com a mãe 7 dias, porém, no 8º dia, ofereça-o a mim. Vocês são um povo separado para mim. Por isso não comam a carne de animais que tenham sido mortos por animais selvagens. Deem essa carne aos cães. Pai, obrigada pela leitura da Tua Palavra, obrigada pelo tempo que temos com o Senhor, que cada versículo, cada ensinamento que temos buscado seja esclarecido a nós, conforme o Teu desejo, Tua vontade e conforme o Espírito Santo desejar, que possamos ter o entendimento, Pai, para este tempo, possamos estar amadurecidos conforme a Tua vontade e a absorver aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigada por esse momento, obrigada pela Tua Palavra liberada e de fácil acesso a nós. Oh Deus, que tudo aquilo que está escrito que aprendemos no dia de hoje possa ficar em nosso coração e em nossa mente, Pai. Nos ajude em todo o tempo, é a nossa oração. Amém e amém. Suelene, bom dia, que bom tê-la por aqui, Deus abençoe. Gente, como nós vimos no último capítulo, Êxodo 21, nos ensinando com as leis, agora capítulo 22 também, eu marquei algumas coisas, sempre com a caneta, né? O marca-texto não, dessa vez foi com a caneta. E vocês marcaram alguma coisa? Tem alguma dúvida? Deixa eu perguntar aqui uma coisa para nós. Deixa eu ver se tem alguém aqui comigo no YouTube. Helenildo, bom dia, meu querido. A paz, você tá bem? Tá com a gente aqui também no YouTube. Vamos que vamos. Em Êxodo 22, nós temos alguns ensinamentos. Além dos nossos comentários da Bíblia de Estudo, do expositor, né? Que nós vamos colocar lá no grupo, tá? Quem quiser fazer parte, entrar aí com a gente no grupo do WhatsApp. Tem o link aí na bio do Instagram e também na descrição do YouTube. Êxodo 22. Aqui tá assim, olha. Em Êxodo 22, a legislação de Israel continua a ser detalhada, focando-se em questões de propriedade, roubo e danos.
Assim como o capítulo anterior que nós vimos, ele oferece ensinamentos profundos do ponto de vista cristão que vão além das leis literais. Primeiro capítulo, o valor da propriedade e a restituição. O capítulo começa com leis sobre roubos de animais, bois e ovelhas. A penalidade não é apenas o retorno do item roubado, mas a restituição multiplicada. Se um animal roubado fosse abatido ou vendido, o ladrão deveria pagar 5 bois ou 4 ovelhas. Um ensino aqui para nós. A restituição é um princípio fundamental da justiça de Deus. O roubo não é apenas um crime contra a pessoa, mas também uma violação da ordem divina. A lei de restituição enfatiza que a justiça não se limita a punir o erro, mas também a reparar o dano causado. Para o cristão, isso aponta para a importância do arrependimento verdadeiro, que inclui a disposição de reparar os erros cometidos contra o próximo. Segundo ponto, a santidade da comunidade e a proteção da vida. Nesse capítulo, também aborda crimes que afetam a vida e a ordem social. A punição pela sedução de uma virgem ou pela feitiçaria, por exemplo, ela é estabelecida. O ensino que nós temos, Deus se preocupa com a pureza e a santidade da comunidade. O comportamento individual tem um impacto no bem-estar de todos. As leis contra a feitiçaria e a sedução foram a ideia de que certas práticas são destrutivas para a sociedade e devem ser tratadas com seriedade. Para o cristão, isso ressalta a importância de uma vida que honra a Deus em todas as áreas, incluindo a moralidade e a pureza. Terceiro ponto, são 4, tá? Terceiro ponto, o cuidado com o estrangeiro, com a viúva e com o órfão. Uma das leis mais belas do capítulo é a que protege os mais vulneráveis. Eu marquei, gente, eu achei muito bonito esse versículo 21. Não afligirás ao estrangeiro, nem o oprimirás, pois vós fostes estrangeiros na terra do Egito. A nenhuma viúva e nem órfão afligireis. Êxodo 22, versículo 21 e 22. O ensino que nós temos com esse versículo. Este é um mandamento de compaixão e empatia. Deus lembra Israel de sua própria história de opressão no Egito, para que eles não causem a mesma dor aos outros. A lei de Deus é radicalmente compassiva, exigindo um tratamento justo para aqueles que não têm poder para se defender. Isto é um reflexo do caráter de Deus, que é o protetor dos fracos. O cristão é chamado a seguir esse exemplo, mostrando a misericórdia e a justiça a todos, especialmente aos marginalizados. Quarto ponto, a autoridade de Deus e a proibição da idolatria. O capítulo proíbe a blasfêmia e a adoração a outros deuses. O ensino que nós temos com esse versículo. O centro da vida de Israel deveria ser a lealdade total ao único Deus verdadeiro. Todas as outras leis fluem desse princípio fundamental. O mandamento de não difamar as autoridades, Êxodo 22, versículo 28, também nos ensina a respeitar a ordem estabelecida, pois ela é uma manifestação da autoridade de Deus sobre a terra. Em resumo, Êxodo 22 é uma continuação prática dos 10 mandamentos. Ele nos ensina sobre a justiça de Deus, a necessidade de reparação do dano,
a proteção dos mais vulneráveis e a santidade da comunidade. Tudo isso enraizado na lealdade exclusiva a Deus. Que capítulo rico, né, gente? Por mais que a gente leia e apenas enxergue a princípio como leis e ordens, né? Se tem um boi e que foi morto, pagará tanto. E aí a gente vai lendo ali, só estou lendo lei. O que isso vai trazer para mim hoje? O que isso está ensinando para mim nos dias de hoje? E como nós sabemos e vemos, o Senhor, Ele tem palavra atualizada para nós em todo o tempo e em qualquer contexto. Entendemos aqui sobre a autoridade do Senhor, o cuidado com os desamparados, nos dando como referência e entender sobre empatia. Aprendemos sobre santidade. Enfim, o valor da restituição. Quanto ensinamento, né? Espero muito que o Senhor complete no coração de vocês cada versículo compartilhado, cada ensinamento aqui. Denise escreveu aqui para nós, olha. Dá para ver que Deus não está só preocupado em punir, mas em arrumar a bagunça, cuidar dos relacionamentos e restaurar o que foi quebrado. É verdade, Nise. Uau! É mesmo, né, gente? Nós estamos acompanhando a história do povo que acabou de sair do Egito. Anos vivendo ali, junto com um povo que não era temente ao Deus verdadeiro, ao Deus todo-poderoso, aquele que libertou o povo. O Senhor leva-os, está com eles agora ali no deserto. Nós já conversamos sobre isso, sobre o tempo que o povo passa ali, que foi estendido para 40 anos, sendo que a distância até chegar em Canaã levaria uns 40 dias. Porém, por que isso aconteceu? Porque o povo precisava passar por um processo. Ainda havia coisas que eles estavam carregando em costumes, atitudes, e que o Senhor gostaria de trabalhar com eles. Todo o cuidado de Deus com o povo de Israel, nos detalhes, né? Como a Denise viu aqui, as leis foram dadas através de Moisés para o povo, não com a intenção de punir apenas, porque a lei veio para trazer justiça e que a pessoa que fez algo errado pague por aquilo. Mas a intenção é muito além disso. Como nós vemos aqui, o Senhor vai mostrando os teus princípios em meio aos ensinos. E Ele cuidar de nós através dessas orientações, né? Arrumando a bagunça, cuidando dos relacionamentos e restaurando o que foi quebrado. Obrigada pelo comentário, Nise. Acrescentou demais para nós trazer esse entendimento. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Amanhã estaremos aqui às 6h30 para lermos o próximo capítulo e assim avançarmos em aprender, em crescer no Senhor, conforme o que Ele deseja revelar a nós. Como nós já falamos, o Senhor não se explica, Ele se revela, conforme a nossa busca, a nossa intimidade, a nossa maturidade, ao nosso crescimento. Conforme a gente vai avançando, Ele vai trazendo mais aprendizado e entendimento. Que o Senhor abençoe seu dia, que Deus abençoe a tua semana. E como nós falamos sempre, não negocie a presença do Espírito Santo. Onde você colocar o seu pé, convide para que Ele esteja junto. E em todas as suas ações, atitudes, seja direcionadas por Ele. Em nome de Jesus. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Beijo.